Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Calvé e sou auditor do Tribunal de Contas da União e quero conversar com vocês hoje um pouco mais sobre a medida provisória 926/2020, que trouxe aspectos de flexibilização nas contratações para enfrentamento da pandemia do coronavírus, e também sobre a medida provisória 961/2020, que também trouxe flexibilizações para fins de antecipação dos pagamentos em contratações para enfrentamento da pandemia do coronavírus. Por que falar sobre essas duas medidas provisórias? Estamos em tempo de contratações emergenciais e, pela minha experiência passada, fui 10 anos diretor aqui no Maranhão, nós temos essa perspectiva de que no futuro, daqui a 5, 6, 7 anos, os gestores podem vir a ser responsabilizados por não terem se acautelado devidamente neste momento das contratações emergenciais, observando aqueles cuidados que estão previstos nessas medidas provisórias. Então, por isso, eu quero pedir você, gestor, esse cuidado, esse olhar atento para evitar que daqui a alguns anos você venha a ser responsabilizado em tomada de contas especiais, que são aqueles processos de apuração de responsabilidade e de débitos dos tribunais de contas, ou de apurações de improbidade, são as ações a cargo do Ministério Público, que vocês podem vir a ser responsabilizados também por não terem adotado as cautelas necessárias neste tempo de contratações emergenciais que são tratadas nessas medidas provisórias. Então vamos falar um pouquinho sobre análise de riscos, mas de forma bem sintética. Não é toda a metodologia que o Tribunal de Contas da União utiliza para avaliar riscos a fim de definir áreas de atuação, mas é para você, gestor, que não tem uma quantidade de funcionários que possam adequadamente fazer esse acompanhamento que você precisaria. Como eu já trouxe em outros momentos, é preciso que o gestor separe bem, segregue as funções daqueles que elaboram os editais, realizam as fiscalizações e criar o que nós chamamos de linhas de defesa. Outras pessoas, outras etapas que façam a verificação desse trabalho feito de quem elabora, de quem fiscaliza. É uma outra linha de defesa para minimizar que você tenha aspectos importantes que tinham que ser contemplados nessa elaboração do edital e nessa fiscalização da execução contratual e que não foram observadas e que são aspectos tratados nessas medidas provisórias. Então vamos falar sobre riscos, análise de riscos. Esse é o tema de hoje. Então vamos lá, falando de riscos. Vamos falar sobre riscos rapidamente para vocês terem esse cuidado para mitigar essa possível responsabilização que vocês podem vir a sofrer no futuro, porque não há funcionários para poder fazer esse enfrentamento adequadamente. Então vamos criar essas linhas de defesa, separando de novo quem elabora e quem fiscaliza, e a linha de defesa de quem vai acompanhar, fazendo testes específicos daquilo que é mais relevante, daquilo que tem mais risco. Então vamos lá, pensando nessas medidas provisórias, vamos começar escrevendo um risco. Risco 1, aquele risco clássico, né? Elementos restritivos. Vou escrever de forma bem simples, não usando, como eu já falei, a íntegra da metodologia utilizada pelo tribunal, mas para vocês começarem a pensar de como priorizar o que fiscalizar, o que olhar naquele edital, para você verificar se você está olhando alguma coisa que seja realmente importante para evitar que no futuro você venha a ter algum problema, tá bom? Então, risco 1, elementos restritivos. Elementos restritivos. Primeiro risco, há elementos restritivos. Vou até pedir o pessoal do Prime depois colocar para vocês uma publicação que nós temos do tribunal que saiu recentemente, justamente sobre jurisprudência do tribunal em aspectos emergenciais, separado por área temática. Você pode procurar no Google também, mas vou pedir para eles colocarem para vocês. Jurisprudências, TCU, contratações emergenciais. Lá no Google, você colocando isso, você encontra. Vou pedir para o pessoal do Prime colocar isso para vocês também. E lá você pode pescar, como a gente aqui no Maranhão é pescar algum desses elementos restritivos, como por exemplo aquela clássica, né, de você colocar que a empresa tenha sede no local da contratação, um exemplo. Então você pode verificar, criar uma lista de potenciais elementos restritivos que você pode verificar se o seu edital tem esse elemento restritivo, tá bom? Risco 2, daquele padrão de checklist que eu comentei, lembra? Aquele padrão de checklist, AGU, disponível como modelo para vocês. Você criar um checklistzinho para essa pessoa que vai fazer a linha de defesa verificar para você. Risco 2, que está na medida provisória 926, tá? Aquela questão dos requisitos de habilitação. Lembra que eu comentei? Os requisitos de habilitação, habilitação. Eles podem ser flexibilizados. Eles podem ser flexibilizados para possibilitar uma melhor contratação para a administração pública. Lembra que na medida provisória, repetindo, 926, tem essa previsão lá.
alguns requisitos podem ser flexibilizados. Risco 3, lembra dos preços também, na medida provisória 926, também traz isso. Preços, você tem lá na medida provisória 926, onde você buscar as fontes de pesquisa de preços, mas também você pode deixar de usar essas fontes de preço e usar inclusive preços superiores aos de mercado, de acordo com as circunstâncias daquilo que você está contratando. Isso tem que estar justificado no processo. Outro elemento de risco. Já temos até operações nesse sentido, feitas pela Polícia Federal, envolvendo preços superfaturados. Muito provável que não havia justificativa para aqueles preços superiores. E o gestor muitas vezes não faz isso a tempo, de forma contemporânea à licitação. E isso vai gerar problemas no futuro, como eu já comentei várias vezes. Risco 4. Risco 4, que eu vou trazer para vocês, em relação, falamos sobre preços, requisitos de habilitação, elementos restritivos, o pagamento antecipado, que está na medida provisória 961. Pagamentos antecipados. Esse também já foi objeto de operação de polícias no Brasil por conta de pagamentos antecipados em que não houve a entrega efetiva daquele produto que foi contratado. Então, isso é clássico desse tempo de pandemia do coronavírus. Temos que ter esse cuidado com relação aos pagamentos antecipados. Na medida provisória 961, nós temos os elementos que têm que ser observados pelo gestor na hora de fazer esse pagamento antecipado. Não vou mencionar com vocês aqui, está lá na medida provisória 961, e vocês têm que olhar para ver se está sendo observado aqueles requisitos para poder fazer o pagamento antecipado. Aqueles cuidados foram observados para mitigar os riscos. Então, aqui nós temos 4 riscos que podem possibilitar você fazer a sua escolha de priorização da sua linha de defesa específica. Pode criar várias linhas de defesa para fazer essa verificação em vários momentos. A partir de checklists, lembra da dica? Checklist AGU, criar checklist exatamente com base nesse risco que você está selecionando. Falamos então sobre o risco 4, que é aquele risco envolvendo pagamento antecipado. Então, já teve a operação da polícia, muito cuidado com ele, observar os requisitos na medida provisória 961/2020. Importante esse cuidado, esse alerta para vocês. Tem lá os requisitos a serem observados, os cuidados a serem tomados. Vamos falar sobre mais 2 riscos aqui. Risco 5, para você também trabalhar essa priorização das suas linhas de defesa. Risco 5, quantidades e prazos. Estão sendo previstos quantidades e prazos para atendimento da situação emergencial. E um 6º risco aqui, muito importante também na minha opinião, que é motivo de responsabilizações futuras. A questão da vinculação com a situação de emergência. Vinculação com a situação de emergência. A contratação tem que ser aquela necessária para atender a situação de emergência. Não pode ser desvinculada da situação emergencial para enfrentamento da pandemia do coronavírus. Beleza? Vamos avançar então agora para a análise de risco com uma metodologia simplificada do Tribunal de Contas da União. Então falamos sobre os riscos. Então vamos fazer uma priorização daquele risco que é mais importante, daqueles riscos que são mais importantes. Lembra que temos as fases, né? Temos a fase da licitação e temos a fase da execução contratual. Vamos dividir aqui em 2 etapas para você criar 2 linhas de defesa para você. Execução contratual. Então você tem 2 fases de execução, 2 fases da licitação, ou melhor, corrigindo, uma fase da licitação, uma fase da execução contratual. Você pode criar um checklist aqui, uma lista de verificação, lista 1 e uma lista 2, com pessoas distintas, se possível. Lembra lá que eu coloquei para vocês? Lista de verificação AGU, a partir daí você buscar os elementos de maior risco que você identificar e, com base nesses elementos de maior risco, criar a lista de verificação com base nesses modelos. Lista de verificação, AGU, lá no Google, vou pedir ao pessoal do Prime colocar disponíveis para vocês. Então criamos 2 etapas, 2 linhas de defesa para o gestor. Temos a pessoa que vai elaborar o edital, realizar a licitação e uma outra pessoa, segregação de funções importante, que vai fazer uma verificação a partir de uma lista. Depois vamos ter a execução contratual com outra lista de verificação. E você vai criar o seu gráfico aqui para avaliar o seu risco. Olha aí que beleza, ó. Seu gráfico de análise. Lembrando que essa não é a metodologia completa do tribunal. Impacto, probabilidade. Impacto, probabilidade. E você vai dividir exatamente esses riscos, priorizando aqueles que você e sua equipe, com base nos estudos que vocês consigam fazer e apurações, verifique que são os mais importantes a serem avaliados.
Na minha opinião, se eu fosse fazer uma análise dessa, eu colocaria aqui, por exemplo, risco 1, na fase de habilitação, em relação aos requisitos de restritivos que podem ser inseridos. O risco 3, que é com relação aos preços, lembra? Os preços excessivos, já foi objeto de operação também, seriam que teriam um alto impacto e uma alta probabilidade. Tentar criar uma lista para verificar se foram feitas as consultas necessárias, a justificativa no processo. Então, risco 1, risco 3. Na fase de execução contratual, verificar a questão do pagamento antecipado. Nessa fase aqui, você fazia a verificação do pagamento antecipado, criar uma verificação, uma linha de defesa para fazer essa apuração. E o risco 6 é bem importante também, se é vinculado à situação emergencial, em que etapa você poderia colocar, você com a sua equipe pode avaliar, já está muito sobrecarregado aqui, mas também se você deixar para fazer só isso aqui, vai gerar um impacto grande. Tem que ser feito nessa fase aqui já para evitar algum tipo de problema. Criar uma linha de defesa aqui atrás, para verificar se a vinculação na licitação que está sendo realizada, uma verificação da vinculação dessa contratação à situação emergencial específica. Pronto, fez sua análise aqui, os elementos principais, dispensou pelo menos 2, por exemplo, o R2, né, que é com relação à fase de licitação também, dispensa alguns requisitos de habilitação, então você acha que ele tem um alto impacto e baixa probabilidade de ocorrer. E o risco 5, quantitativos, você também acha que ele tem um baixo impacto para ocorrer e uma baixa probabilidade, de acordo com a experiência que vocês têm desse tipo de contratação. Então você já conseguiu dispensar 2 riscos para serem analisados. Isso é dinâmico, tá? Em cada contratação isso tem que ser revisto no ciclo de verificação da execução orçamentária envolvida naquela contratação específica. Então, com base nisso, você vai selecionar os riscos prioritários que você tem nessa contratação que você está realizando e criar, ou no grupo de contratações que estão sendo realizadas em relação a um objeto específico, e vai fazer as linhas de defesa específicas a partir de lista de verificação em cada etapa específica. Então, como nós falamos, fizemos o quê? Selecionamos os riscos, com base nos riscos, priorizamos os riscos. Com base nesses riscos, nós fizemos o quê? Vamos dividir as etapas da contratação, licitação, execução contratual e vamos criar listas de verificação específicas para cada etapa a partir dos riscos. Ok, pessoal? Fica a dica para vocês. Muito obrigado e até a próxima.